Olá, Ana! Tô aqui, né, conversando com a tua comunidade. Foi um pedido que você fez, pedido pela Ana, é ordem e eu estou aqui. Heloísa Pedrosa. Quero muito assim poder criar com vocês, né, mulheres que estão presentes nesse universo do aprendizado, nesse universo da busca por melhores resultados, né? Falar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento, que é sobre o empreendedorismo feminino. Isso que eu e a Ana conversamos e foi a hora que ela disse assim: "Elô, vai lá convidar minha mulher, né, as mulheres do meu grupo para elas poderem ouvir um pouco mais sobre isso", porque justamente a gente estava conversando a respeito de uma situação muito legal. Eu estava falando para ela assim que nas pesquisas que eu andei levantando, a gente tem isso via Sebrae, né, pesquisas governamentais, que diz o seguinte, ó, a cada 100 empreendedoras individuais no Brasil, 45 são do sexo, a cada 100 empreendedores individuais, 45 são do sexo feminino. E a gente tem uma coisa muito interessante, a gente tem uma população de 7 milhões de mulheres empresárias, sendo que desse grupo, 35% são mulheres que sustentam o lar, né? São realmente as responsáveis pelo lar. Os outros dados que a gente tem é que nós temos aqui em torno de 61 mil mulheres que lideram franquias. Olha que coisa interessante. E que chegam a faturar, em média, 32% mais que os homens da mesma atividade. E a gente também tem o seguinte, que é um dado super animador para o Brasil, que a gente tem uma das taxas de empreendedorismo feminino dentre os 54 países aí pesquisados na Global Enterprise Monitor, né? Que representa então que a gente é realmente um país em que a mulher ela tem uma gana, uma fibra para realmente fazer a diferença no mercado de trabalho, para realmente se posicionar como dona de negócio, né? E aí a Ana me perguntou, mas Elô, o que está impedindo essas mulheres? Porque por mais que a gente veja esses dados, quando eu olho na minha rotina, no meu cotidiano, essas mulheres elas estão muito escondidas, né? Em que lugar do país elas estão? Elas estão mais concentradas em que áreas de trabalho? Então a gente conversando, eu vim aqui justamente para bater esse papo com você, mulher. O que tem acontecido muito no Brasil é que nós temos uma cultura, e é uma cultura que já vem, e eu digo a você que é como se você parasse agora e fizesse um filme. Pensa a mulher na década de 50, né? Nós, na década de 50, fomos mulheres criadas, né, para dentro de um modelo que dizia que ou a gente ocupava um lugar como mãe e esposa, ou então a gente era excluída, né, desse grupo social. E era muito pesado não ser a mãe, né? Não ser a esposa. Aliás, cuidado, a ordem na década de 50 era ser esposa, ou seja, casar-se, ter que ter um homem, ter que ser protegida, ter que obedecer, né? Um homem. E a gente tinha que ter um homem que fosse provedor, que gerasse alta renda, que cuidasse de tudo da gente. E aí, dentro desse modelo de ser a esposa, a gente fazia filhos. Né? Então essa coisa inclusive da gravidez, imagina, na década de 50 jamais existiria uma mãe solteira, é mais complicado inclusive também a condição da mãe divorciada. A questão é que da década de 50 para cá são 50 anos, é a idade geralmente das nossas mães, a idade de nós, né? Eu sou uma mulher de 41 anos, então eu não estou muito distante de entender na pele o que veio acontecendo, né, conosco, né? Então assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de ocupar esse novo lugar na economia brasileira de forma a estar com o coração aberto para isso. Eu falo de emoções porque a mulher pelo menos ela fala de emoções, os homens eles em geral na nossa cultura são muito mais travados nisso. Então conversando com a Ana eu falava sobre isso, sabe? Já era muito difícil, né, o personagem de ser mulher, calcada nessa cultura de que eu teria que me casar e ter filhos e ainda por cima ter que trabalhar. Então, o que tem de mulher, gente, que tá sofrendo porque acha que tá num mau casamento, porque afinal de contas o cara tinha que ser o rei, provedor, maravilhoso e tudo mais, o príncipe encantado, encantado, né, com amor, carinho, proteção para ela, proteção para os filhos. Esse personagem é pesadíssimo para os homens. Não sou amiga deles nem amiga de vocês. Eu sou amiga de uma verdade, que é a nossa história, que é a nossa cultura, né? Então eu digo assim, que tem um número muito grande de mulheres que estão assim, na maioria das vezes, tendo que passar por uma quebra, né, dessas ditas verdades, desses ditos padrões, para acordar e ir pro mundo, né? E eu vejo que é muito comum, por exemplo, as mulheres que são solteiras ou assim, as mulheres que estão separadas, as mães solteiras, que elas geram muito mais atitude empreendedora do que geralmente mães ou mulheres que estão dentro do modelo, né? Em que elas se sentem protegidas pelo marido e aí elas ou também entram num processo de culpa, porque elas pensam que elas foram feitas para ser mãe e que toda vez que elas saem de casa para cuidar delas, do trabalho, gerar outro tipo de vida que não seja aquele de ficar ali babá
babá do próprio filho, ela tá fazendo uma coisa antinatural e pior ainda, ela tá demonstrando que ela não ama os filhos dela. A situação ela é muito grave, mulheres, porque essas verdades que muitas de nós andam consumindo são as verdades que estão tornando nós, mulheres, com tireoides cada vez mais desequilibradas, gerando um índice de... assim, as pessoas estão ficando obesas porque elas acabam comendo mais para preencher uma coisa que aqui dentro nada mais é do que preencher-se de si mesma, né? Muitas mulheres elas estão com dificuldade de romper o paradigma da esposa ou da mãe como único papel a ser exercido, e elas estão com dificuldade de fazer essa ponte, né? Que é conseguir se conciliar exatamente ao modelo da mulher americana, né? A mulher americana ela é muito mais empresária, ela é muito mais de trabalhar. Obviamente é uma cultura que inclusive tem menos filhos e não tem menos casamentos que o nosso, tá? Mas assim, eu não tô aqui fazendo pra você uma fala de que elas são certas e nós as erradas. Eu estou falando com aquilo que pra você, e como eu e a Ana conversamos, de repente tá presente no seu comportamento diário e você ainda não sabia que nome tinha isso. Sabe? Então, eu tô cada vez mais, quando converso com mulheres, entendendo que elas estão assim, se sentindo menos, que elas se sentem sem coragem para viver as decisões. Elas ficam muito vítimas, né? Precisando que o outro faça por elas. E aí eu acabo encontrando mulheres fenomenais, de uma inteligência fabulosa, com capacidade de gerar mudança no mundo, gerar mudanças no universo dela, sendo dona de um negócio, sendo uma empresária de sucesso, e aí ela tá num dilema que de repente diz assim, como na mulher da década de 50, você não foi feita para trabalhar. Ou então aquele dilema dolorido que tantas mulheres na área do mercado de trabalho sentem, porque são super bem posicionadas, e aí elas não têm filhos. Não tem casamento e não tem filhos. E aí eu fico ouvindo histórias do tipo, mas eu vou fazer uma produção independente. Eu acho legal entender essa vontade de ser mãe, mas eu não sei até que ponto a vontade de muitas de nós é uma vontade legítima. Eu acredito que existam muitas vontades que são imagens, que são padrões que a gente está ocupando. É como se a gente olhasse na televisão aquele padrão de relacionamento e achasse que aquilo é relacionamento e quisesse que a nossa vida fosse igual àquilo que a novela diz. Então, assim, eu ainda acho que tem muitas mulheres no Brasil que estão nessa zona perdida, estão nesse halo aí, nesse pedaço escuro da própria mente, né? E vivendo o que eu chamo de todo final de dia a síndrome do desespero. Que é um vazio no peito, que é uma sensação de que a gente não tá cabendo no mundo que tem, de que ninguém reconhece o tanto que a gente merece ser reconhecida e de que a gente podia mais, mas o mundo nos impede. Então, eu falei pra Ana, se é pra dar realmente a chacoalhão nas mulheres, eu vou, Ana. Vou porque, inclusive, eu quero convidar vocês para estarem comigo agora, dia 2 de julho, numa palestra online, né? Em que eu vou estar falando muito mais sobre isso, explicando coisas relacionadas a esse universo feminino, mas não para ficar contando histórias, é que eu quero dar para vocês 4 soluções que são fundamentais para você trabalhar 2 dores que eu sei que são muito presentes no nosso universo feminino, que é a questão do tempo, né? Como fazer o nosso tempo se tornar um tempo mais equilibrado dentre as nossas várias personagens, né? A mãe, a esposa, a mulher que trabalha, a mulher que é mãe, filha. E a outra questão é falar também, com base nessas 4 soluções, de que maneira você pega hoje o seu negócio, a sua empresa, né, aquilo que você tem como o seu ganho, pode ser secundário, mas enfim, é seu, é o seu ganho. E eu sei que muitas mulheres estão insatisfeitas com a capacidade de gerar resultados financeiros com os seus negócios. E aí, justamente o que eu pretendo, falando com você agora, dia 2 de julho, às 20 horas, é mostrar como que você pode, a partir dessas 4 atitudes, inclusive, até dobrar os seus resultados financeiros no seu negócio. Gostou da ideia? Quer participar? A Ana está presente, pediu que eu viesse aqui te fazer esse convite e por isso bati esse papo inicial para que você me conhecesse mais, tá bom? Eu te aguardo dia 2 e deixo um beijo enorme para vocês, mulheres do M3, assim como para minha querida Ana. Conto com vocês, tá bom? Até mais!